ser humano é muito bom com palavras. E o computador, a máquina, é muito bom com números. Então, como é possível um computador entender as palavras que nós geramos e que nós passamos para elas, né? Hoje nós vamos falar sobre embeddings, que é a ponte entre as palavras e os números, e como é que o GPT, DeepSeek, Claude, Gemini consegue compreender você. Olá, tudo bem? Eu sou o Sandeco, professor e pesquisador pelo Instituto Federal de Goiás e Universidade Federal de Goiás. Além disso, eu sou embaixador da Campus Party Brasil. Tenho 6 livros escritos na área de inteligência artificial e meu objetivo aqui hoje é fazer você entender de forma visual, né, com explicação visual, como é que o GPT, o Gemini, o DeepSeek entende o que você escreve, já que o computador ele só entende números. Esse vídeo faz parte da série sobre Transformer e se você quiser ver as outras 2 aulas que eu falei sobre Transformer aqui, né, uma sequência de 8 vídeos, você deve clicar no card aqui em cima que eu estou disponibilizando para você e você pode acompanhar com a gente em série. É importante você acompanhar em série para você desenvolver o entendimento sobre as redes Transformers, tudo bem? Então é isso, vamos falar sobre embeddings hoje, né? Vamos falar sobre embeddings e entender como funciona tudo isso aí. Eu acredito que você já ouviu falar sobre embeddings e gerar embeddings, RAG. Nós somos muito bons com palavras mesmo, né? E o computador, ele é muito bom com números, na verdade, só entende números. E aí fica aquela questão, né? Como é que a gente pode ligar esses 2 mundos? E a palavra é embeddings. E você precisa entender o embeddings, como é que ele funciona, ele é bem importante, porque ele é exatamente a forma, né? Como é transformada a palavra para que as nossas LLMs da vida aí possam nos entender, né? Então, e depois também você pode até usar embeds, né? Como palavras transformadas em textos transformados em vetores para transformar e executar o processo que a gente chama de RAG, né? Então vamos para frente, ó. Embeddings de tokens. Na aula passada eu falei sobre tokens, é importante que você veja essa aula passada para a gente poder continuar a nossa teoria aqui. Eu falei na aula passada sobre tokens, né? E peguei essa frase aqui, já está toda tokenizada, preparada para entrar no GPT. Então o que tem que acontecer agora? Cada token vai virar uma feature de uma tabela de dados. Sandeco, o que é feature? Imagina o seguinte, imagina que você tem uma tabela do Excel, certo? E cada palavra, cada token vai virar uma coluna da tabela do Excel. Deu para entender? Então é super simples, né? Uma coluna da tabela do Excel. Então seria mais ou menos assim, né? Ó, você tem as palavras como se fossem as colunas. Então super simples, né? Agora para criar os embeds, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, são as linhas do embed, né? Então eu vou colocar aqui o GPT, o Transformer, né? Vai gerar números aleatórios aí, certo? Uma quantidade de números aleatórios para a gente. Isso é bem importante porque nas redes neurais, não sei se vocês sabem, mas as redes neurais aprendem a partir da aleatoriedade, certo? Pode inicialmente parecer estranho para você, mas a verdade é essa. Ela meio que caminha aleatoriamente e encontra o caminho correto nesse aleatório. Isso é importante porque a gente não sabe muito bem, né? Como colocar, né, uma função matemática que ela vai poder entender as palavras. A gente não tem muita ideia de como é que vai ser dentro da rede neural. Então, a melhor solução que os engenheiros de machine learning, deep learning, os matemáticos, né, encontraram foi exatamente começar de forma aleatória e ir ajustando esses valores aqui, ó, à medida que o tempo passa, certo? À medida que ele vai aprendendo as palavras. E é bem isso que vai acontecer aqui. Então, fica tranquilo, porque toda a rede neural aprende dessa forma aqui, tá? Então, vamos supor, ele colocou esses valores aqui, são valores aleatórios, e a quantidade de valores aleatórios aqui é que define o tamanho do embedding. Veja que nesse caso aqui eu tenho por exemplo, né, o BERT, que é uma rede neural, tem 768 valores, né? 768 valores assim, ó, que define o tamanho do embedding deles, né? É uma rede neural, BERT, é tipo o GPT mesmo, sabe como é que é? Ela é tipo assim, como se fosse
o pai ou o avô do GPT, essa rede neural, né? Mas o embed é bem pequenininho, 768. Vou pensar, cara, 768 valores, né, por token é muita coisa, é verdade. Mas veja bem, olha só. Essa rede tem 340 milhões de parâmetros, tá? Então veja que o tamanho do embed define a quantidade de parâmetros. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso aqui, né? Uma rede que tem 1 bilhão de parâmetros, né? A rede Llama, por exemplo, tem redes que tem 8 bilhões de parâmetros, tem redes que tem 1,5 bilhão de parâmetros, né? Outros têm 300 bilhões de parâmetros, tá? Então isso é bem normal. Então o tamanho do embed é importante para você entender o tamanho de parâmetro, né? A quantidade de parâmetros aqui. O GPT-2, ele tem 1024 tamanho do embed, tá? E ele tem 1,5 bilhão de parâmetros. Ah, cara, então já tá crescendo, né? Tá crescendo pra caramba aqui, certo? O GPT-3 tem 12.288, né? Como tamanho do embedding, certo? E tem 175 bilhões de parâmetros. Veja que esse 12.288 aqui faz referência a esse tamanho aqui, a quantidade de números que tem por token. Então, cada tokenzinho desse aqui tem 12.288 valores, né? Que dá uma dimensão gigantesca para os embeddings. E o GPT-4, certo? Não se sabe a quantidade de parâmetros, mas o tamanho dele previsto, né, é de 1,7 trilhão de parâmetros, beleza? Então é bem grande. Você imagina que então que esse embedding deve ser bem substancial, né? Deve ser bem grande, né? Deu para entender essa parte aqui? Muito bem. Definido esses valores aqui, eu quero que você perceba o seguinte. Esses valores aqui, todos eles são valores em número par, certo? Então, isso tem um objetivo. Lá para frente eu vou mostrar um pouco mais por que esse valor tem que ser par quando a gente falar sobre o mecanismo de atenção do transformer. Mas isso aqui, ó, vai ser um novo hiperparâmetro da rede neural, né? Da rede transformer, que é chamado de D-model. Veja que D-model é a quantidade de valores que define o tamanho do embedding, tá? Então, o tamanho desse embedding aqui, né, para cada rede neural que usa a estrutura do transformer, quer seja o GPT, quer seja o DeepSeek, quer seja o Gemini, quer seja o Cloud AI, todos eles têm um D-model, certo? Claro, esses D-models aqui dependem muito do tamanho da rede. Então, veja, quando eu tenho um Llama 3.2 lá, que ele tem 1,5 bilhões de parâmetros, ele tem um D-model pequeno, tá? Mas quando ele tem 780, né? 780 bilhões de parâmetros, o D-model vai ser parâmetros, né? O D-model vai ser bem maior, tá? Então, é isso aqui, ó, que define o tamanho da rede. Tamanho de parâmetros do embed, tá? É isso aí. Vamos em frente, ó. Nesse caso, nesse pequeno exemplo que a gente está dando aqui, o nosso D-model é igual a 6, né? Pequenininho. Eu coloquei isso aqui mais para a gente entender como é que funciona. Então, veja que ele foi definido como um valor par. Isso é muito importante para isso, para as embeds, né? Então, para cada token aqui, ó, serão gerados embeddings. Veja que aqui no meio tem uma nuvem de palavras, né? Todos os tokens no meio da tabela. Esse meio de tabela aqui são as quantidades de texto que eu tenho. Pode ser uma nuvem de texto gigantes, né? Mas veja que cada um, ó, vai receber números variados, tá vendo? Não são iguais, ó. É diferente, tá? E aqui, ó, no final, a gente tem um alerta, né? Dizendo que os tokens podem se repetir na tabela. Esse token T aqui, ó, eu já te dei sorvete. T aqui, o T tem que estar aqui no meio, tá? Então eles podem se repetir. Por isso que é importante ter os tokens, né? E tem um detalhe também, eu vou mostrar na próxima aula, por que a sequência aqui também é importante, como é que a gente pode trabalhar a sequência, né, de palavras, como é que o GPT e o Transformer, ele entende que as palavras são geradas nessa sequência específica, né, os tokens. É bem interessante quando a gente falar sobre Positional Encoding, tá bom? E é bem fácil de entender. Mas vamos em frente, ó. Então, o token T aqui vai aparecer 2 vezes, né? Como eu falei. Vamos em frente. Aqui, ó. São os embeddings finais desses tokens aqui. Veja que exclamação também tem um token, né? Então,
Perceba, os tokens, né, têm embeds diferentes, tá vendo? Embeds diferentes. E aí, indo em frente, ó, a gente tem aqui, eu vou colocar uma numeração desses embeds, de 0 a n-1, tá? Porque começa com 0, né? O tamanho aqui da quantidade de tokens, você já vai ver por que isso aqui é importante, ó. Essa parte de cima aqui, que é a janela de contexto. Você vai aprender agora o que é a janela de contexto. Então vamos para frente, ó. Quando eu vou perceber aqui, eu quero saber quais são os melhores valores para os pesos dos embeddings. Quais são os valores? Será que esses valores aqui são bons para que o nosso GPT, o nosso Transformer, possa fazer bem uma tarefa de completação? Ou seja, dado uma certa quantidade de palavras, certo? Dada essa quantidade de palavras aqui, será que esses números são suficientemente bons para que eles possam gerar esse menina aqui no fim? Né? Os tokens menina? É interessante perguntar, né? Então, muito provavelmente não. Aí o processo, o que vai acontecer agora, é um algoritmo muito importante, que eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser aprender sobre ele, chamado Backpropagation, tá? Eu fiz a derivada do Backpropagation para vocês, se você quiser aprender, tá aqui em cima do card, você pode ver. Mas basicamente esse algoritmo, ele vai passar várias vezes, né? Vai testar várias possibilidades desses valores até encontrar valores que sejam excelentes, né? Sejam melhores, otimizados, digamos assim, para essa rede aqui, de forma que eu consiga passar uma sequência de palavras e ele consiga prever corretamente na tarefa de completação quais seriam os próximos tokens, né? Então, é o Backpropagation que vai fazer isso, tá? Então, a primeira parte da tarefa aqui é a propagação do Backpropagation. Ele passa as informações para a rede, dessa forma que ele propaga essas informações e depois verifica-se, né? Ele vai ter uma quantidade de erros lá que ele vai ser gerado e na retropropagação ele vai consertando os números, ó, e vai melhorando os números assim. E à medida que ele vai fazendo isso várias vezes, ele vai acabar alterando, né? Chegando numa configuração desses números de forma otimizada. Isso é bem interessante, né? Então, no final do treinamento, a gente vai ter aí esses números que representam cada tokenzinho desse aqui, dentro da rede neural. Você pensa assim, caramba, né? Como é que a rede neural entende isso? Pois é, dessa forma que ela trabalha. Cada token é vinculado a uma sequência gigantesca de números, entendeu? Por isso que as redes neurais são Transformer, né? São tão pesadas, né? Aqui você consegue ver bem isso, tá? E indo mais para frente aqui, um pouquinho mais, ó. Eu quero falar com vocês agora sobre o que a gente chama de janela de contexto. Isso é uma coisa importante porque a gente ouve muito isso, né? O que é janela de contexto e como é que a gente consegue passar alguma quantidade de tokens para uma janela de contexto, né? Sei lá, o GPT tem 128 mil, na verdade, 128 mil tokens de janela de contexto, né? O Gemini 2, ele tem 2 bilhões de janela de contexto, certo? E é isso aí. Então vamos lá, vamos ver o que é essa janela de contexto. Nada mais é que a quantidade de tokens processados por solicitação. Veja, quando eu vou solicitar alguma coisa, eu vou passar um texto, esse texto é muito grande. Na verdade, o que vai acontecer, vamos supor que a minha janela de contexto aqui é do tamanho igual a 4, tá? Então, ó, o que vai acontecer é que eu só vou poder passar para dentro do Transformer esses 4 primeiros tokens, entende? E aí ele vai poder me gerar uma resposta. Você veja que ficou o token 4, 5, toda a nuvem aqui, n-3, n-2 e n-1, tá? Por quê? Porque eu defini, né? Eu defini uma janela de contexto igual a 4. Obviamente que os transformers mais modernos têm uma janela de contexto dinâmica, tá? Isso é usado principalmente quando em aplicações empresariais, né, de grande porte. Normalmente, o GPT que você usa aí, né, o ChatGPT ou a GPT por API, todos eles têm janela de contexto estática, tá? Por isso que eu estou ensinando mais essa parte aqui. E então, quando eu vou processar aqui, ó, na verdade o que acontece é que qual é a completação desse texto? Entende? Então, é isso que ele vai fazer.
Por isso que você não consegue passar muita informação, porque ele delimita, né, a quantidade de informações que você vai processar. Veja que nesse caso aqui, ó, eu vou processar, na verdade, todos esses números aqui, são muitos números. Se uma janela de contexto for maior que isso aqui, você vai perceber que mais números serão passados, ou seja, vai exigir mais processamento. Consequentemente, eu tenho que ter uma placa de vídeo, né, uma NVIDIA, certo? Uma GPU para processar isso. E é por isso que a NVIDIA cresceu tanto, tá? Obviamente, como a janela de contexto são 128 mil, 2 milhões, é um negócio gigantesco, né? Poder processar. Por isso que precisa de processamento pesado. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, qual seria a próxima palavra possível aqui? Seria amor, carinho, força? Eu já te dei amor, carinho, força, entende? Se a janela de contexto for pequena demais, pode ser que ela se perca no assunto. Porque o contexto está delimitado muito pequeno, entende? Então é por isso que às vezes você passa alguma quantidade de palavras em um contexto, e por isso que o contexto, né, é tão importante no Transformer, porque a partir do contexto, vocês vão ver na próxima aula, que é mecanismo de atenção, vocês vão ver que o contexto é suficientemente importante, né? Ele é muito importante para que você possa gerar informações aqui. Então, como você já conhece a completação, obviamente a palavra que vai ser usada aqui para a completação desse eu já te dei será amor, porque a probabilidade de ser a palavra amor é mais alta que as outras, né? E aí é encontrado a palavra amor, e essa palavra amor, ela é encontrada dado o mecanismo de atenção do Transformer, tá? E tem essa fórmula maravilhosa aqui, que você pode estar pensando, caramba, Sandeco, que fórmula é essa? Não é? Cara, eu te garanto que no próximo vídeo, você vai entender mecanismo de atenção. Eu vou fazer eu tenho uma animação, uma explicação visual. E quando chegar no fim, que você olhar para essa fórmula, você dizer, rapaz, é isso mesmo, né? É exatamente isso que eu aprendi. Então, a similaridade entre palavras é determinada pelo produto escalar entre query e key. Ah, eu não entendi nada. Tranquilo. Entendeu até agora? Então, com certeza, na próxima aula, cara, tem uma animação bacana para explicar o mecanismo de atenção. Eu vou explicar como se ele fosse um centro de massa, né? E as palavras vão se juntar como se fosse gravidade. Vai ser bem legal, você vai gostar. Então, isso aqui, ó, é os nossos embeddings e janela de contexto. Viu como é fácil? Não é muito tranquilo de entender, né? E isso é importante entender porque quando a gente vai trabalhar com LLM, a gente usa muito embeddings e usa muito o conceito de janela de contexto, tá bom? Você viu como é tranquilo? A sequência que a gente está fazendo aqui sobre a rede Transformer aqui em cima, né? Eu vou deixar desse lado de cá, ó, a playlist, né, dos vídeos sobre Transformer para que você possa ver aí, né, a nossa playlist com os outros vídeos, beleza? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você veja os outros vídeos e aprenda cada vez mais. Um grande abraço para você e até a próxima.